Boa noite. Boa noite a você que está aí do outro lado nos assistindo, aos irmãos em Cristo, aos amigos. É um privilégio estar aqui novamente, adorando ao nosso Deus, participando desse culto, dessa live. Com os irmãos aqui atrás me ajudando, nós vamos juntos cantar louvores ao nosso Deus, glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo. E logo mais ouviremos da palavra para a edificação das nossas vidas e para a salvação daqueles que ainda não a têm. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Convido você que está do outro lado para louvar conosco nesse momento. Vamos cantar o primeiro louvor, Ele é exaltado.
a Deus. Glória para sempre. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o vivo a brilhar. Louvado seja Deus. Meu Deus grandioso é. Amém. Agora vamos cantar um hino muito conhecido. É o 330 do Cantor Cristão. Vou usar o meu cantor aqui. Vamos louvar a Deus. Quando nos cercar o mal, ao rugir o temporal, em Jesus é confiar, nunca poderá falhar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é
A lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples filhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que mel e o destilado do sal. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilado sal. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos justamente. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilado sal. Amém? Nesse momento nós teremos uma palavra de oração ao nosso Deus, e eu convido o nosso irmão Marcos a vir à frente para estar orando nesse momento por esse culto, e depois cantaremos mais alguns louvores e ouviremos a palavra. Irmão Marcos, por favor. Santo Deus, obrigado porque o Senhor nos ama em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui com os irmãos, ó Deus, em casa e outros aqui, ó Deus, para a tua honra e glória. Abençoa, ó Deus, esse culto, abençoa nossas vidas. Precisamos do Senhor, Pai. Visita por amor ao teu nome, Senhor, Renato Turma agora, em seu leito de dor, trazendo a ele a cura, Senhor. Por causa da tua bondade, não porque a gente mereça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão. Vamos dar continuidade cantando mais um louvor. Eu pertenço ao Rei. Você pertence? Se aceitar Jesus como Salvador, passa a ser propriedade dele. Senhor, eu vorei. Perdão, irmãos. Eu estou sem o óculos aqui, agora que eu estou vendo. Eu voarei, desculpa. Eu voarei, depois eu pertenço ao Rei. Eu
estaremos na glória com Cristo. Mas para isso, precisamos pertencer ao Rei. Eu pertenço ao Rei. Já aceitei Jesus como Salvador e os irmãos que estão aqui atrás e estão aqui comigo também. Eu acredito que você que está nos ouvindo possa já ter feito essa decisão. Se não fez, hoje ouvirá a palavra do Senhor e há a oportunidade, enquanto está vivo, a oportunidade. Se o Senhor Jesus tocar no seu coração através do Espírito Santo de Deus, depois de ouvir a palavra, não hesite, aceite o Senhor Jesus como Salvador, e aí você será propriedade do Rei. Vamos cantar, eu pertenço ao Rei. O último louvor, logo após o pastor tem a palavra. Doce nome. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os teus dedos se vão, minha dor, meu sofrer, pois te passo em das teus ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor,
palavra. Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esse tempo especial junto com a Igreja Batista em Buias. A nossa alegria é servir ao Senhor Jesus Cristo, exaltar o seu nome, adorá-lo junto com todos aqueles que desejam reconhecer a grandeza, a divindade, a autoridade do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você, então, é nosso convidado especial para estar aqui nesse tempo agora que estaremos estudando a palavra do Senhor nosso Deus. Então, como você pôde ver no vídeo, agora há pouco, está relacionado ao texto que nós estaremos refletindo na palavra de Deus desta noite. A nossa pregação de hoje, se você recebeu a chamada para essa live, então você já sabe que o tema que estaremos tratando nessa noite é como tratar os mais fracos. Como tratar os mais fracos. E para trabalharmos esse tema na palavra de Deus, eu convido você que tem a sua Bíblia a abri-la juntamente comigo. Você pode aí abrir a sua Bíblia, ou se você prefere acompanhar no seu smartphone, no seu celular, no aplicativo da Bíblia da sua preferência, você pode também acompanhar. Abra lá conosco no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos 22 a 25. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Lá nós faremos a leitura a partir do verso de número 22 até o verso de número 25. Como tem sido meu costume, eu estarei fazendo essa leitura na versão atualizada das Escrituras Sagradas. Você pode acompanhar aí na versão da sua preferência. Espero que todos tenham encontrado. Lucas, capítulo 8, a partir do verso 22, assim nos diz a palavra do Senhor, nosso Deus.
posso falar, tô caído. Só um momento. Parou de vocês aí no celular? Não? Ainda não? Ok. Não sei se já retomamos. Estamos aqui resolvendo alguns problemas técnicos. Vou seguir. Nós tivemos aqui a impressão de que a transmissão tinha caído, mas acho que está continuando. Então, como eu dizia, convido vocês a fazermos juntos a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso de número 22. Nos diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Amém, vamos orar. Senhor nosso Deus, nos abre o entendimento e os corações para a Tua palavra. Nos ajuda a entender a Tua vontade para cada um de nós, seja para produzir em nós salvação ou edificação conforme o Teu querer. Que o Teu Espírito opere com liberdade no nosso meio. No nome santo de Jesus rogamos. Amém. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, nesse trecho do Evangelho de Lucas, você descobrirá as atitudes que você deve tomar para tratar os mais fracos como Jesus tratava. Nós temos exemplo e modelo perfeito no que diz respeito ao tratar os mais fracos. A verdade é que nós nos relacionamos, aí nos nossos relacionamentos vamos encontrar pessoas que são mais fortes do que nós e vamos encontrar também aqueles que são mais fracos. E ninguém melhor do que o próprio Senhor Jesus Cristo para ser o nosso professor maior, nos ajudando a entender que não é por acaso que nós lidamos com pessoas mais fracas. E para que saibamos, à luz da palavra de Deus, na imitação do exemplo do Senhor Jesus Cristo, como devemos tratar aqueles que são mais fracos para agradar e glorificar ao Senhor nosso Deus. Perceba então, enquanto nós estudamos, e vá comparando a maneira que Jesus tratava os mais fracos com a maneira que você tem atualmente tratado pessoas assim. E permita que a palavra de Deus e o Espírito Santo do Senhor produzam uma transformação na sua vida, conforme o necessário. Nós vamos ver então a primeira atitude que você deve tomar para tratar os mais fracos da mesma maneira que Jesus tratava. E essa primeira atitude é não constrangê-los com a sua condição superior. Você não deve constranger aqueles que são mais fracos com a sua condição superior. Perceba no verso 22, onde nós iniciamos a nossa leitura, que o texto vai apresentar um fato na vida do Senhor Jesus Cristo. Mas lá no final, enquanto o nosso texto avança, nas últimas palavras do verso 25,
no trecho que nós lemos, nós vamos encontrar os seguintes dizeres, a expressão de espanto daqueles discípulos, dizendo: quem é este que até os ventos e as ondas repreendem e lhe obedecem? Eles estão se referindo ao Senhor Jesus Cristo e a demonstração de poder que Jesus acabou de fazer, quando ele repreendeu a força do vento e a água dos mares, e assim houve bonança, tudo cessou e veio a bonança. Embora o nosso texto não demonstre explicitamente a resposta para essa questão que os discípulos levantaram, quem é esse? Quem é esse homem diante de nós? Embora a resposta não apareça de forma explícita no texto, todos nós sabemos que a única resposta cabível aqui é que este é o Senhor Deus. Jesus Cristo é Deus soberano. Ele tem o controle sobre toda a criação. Ele é o criador de tudo o que existe e sustentador de tudo o que foi criado. Por isso, ele tem autoridade para dar comando para os ventos, para o mar, para toda a criação e ser obedecido por eles. Conforme diz o evangelista João, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Evangelho de João, capítulo 1. Então, nós vemos que o texto apresenta, ainda que de maneira indireta, a divindade do Senhor Jesus Cristo. Jesus não é nada menos do que o próprio Deus, e é por isso que ele pode fazer o que faz, e fez o que fez diante dos seus discípulos naquele momento. Como Senhor da criação, como autoridade suprema sobre os elementos da natureza e sobre todas as coisas criadas, Jesus pode inclusive interferir nas regras, nas leis naturais que ele mesmo estabeleceu. Um outro trecho das Escrituras, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos de 24 a 25, você não precisa abrir sua Bíblia lá agora, mas lá está registrado que Jesus podia inclusive andar sobre as águas. Então Jesus, como Senhor e Deus, cheio de capacidade até mesmo de alterar as regras naturais que ele mesmo instituiu e podendo andar sobre as águas, Jesus não faz isso nessa ocasião aqui. E Jesus nunca andou sobre as águas para chamar a atenção para si mesmo, para mostrar a sua superioridade e gerar uma sensação de inferioridade nas outras pessoas. Mesmo no texto de Mateus, onde Jesus anda sobre as águas, o contexto vai nos mostrar que Jesus fez isso porque o barco com os seus discípulos já havia partido. E Jesus ficou sem um meio de transporte para alcançá-los. E eles estavam correndo certo risco também naquela ocasião. Então Jesus anda sobre as águas para encontrá-los, lá no texto de Mateus. Mas depois de encontrá-los, ele e Pedro, que veio encontrar com ele sobre as águas, eles entram no barco e continuam a sua viagem naturalmente. Então, embora Jesus tivesse esse poder para andar sobre as águas, Jesus não faz isso aqui. Jesus não tem intenção de constranger aqueles que estão com ele e de alguma maneira se vangloriar na sua superioridade. Perceba, Jesus de fato é superior, porque o texto, ainda que indiretamente, afirma com toda clareza que ele é Deus, ninguém menos do que Deus, e não existe ninguém superior a Deus. Todos, você e eu, somos inferiores ao Senhor Jesus Cristo.
ainda assim, possuindo uma superioridade real, uma superioridade factual, ele era superior mesmo e continua sendo superior e para sempre será o mais elevado sobre todos e sobre tudo. Ainda assim, Jesus tomou o cuidado para não constranger aqueles que estavam ao seu lado. O que isso nos ensina sobre como tratar os mais fracos que estão ao nosso redor? A verdade é que, diferente do Senhor Jesus Cristo, você e eu não somos superiores àqueles que estão à nossa volta. Contudo, nós podemos ter uma condição superior. Podemos ter recebido de Deus elementos na nossa vida, graça de Deus, bênçãos do Senhor, que nos colocam numa condição superior, mas que não nos fazem superior a qualquer outra pessoa. Então, enquanto Jesus era de fato superior, nós só temos, às vezes, condição de superioridade, mas precisamos entender que isso não nos faz melhores do que as outras pessoas. Muito pelo contrário, isso traz sobre nós, nos faz carregar grande responsabilidade quando nós queremos tratar os mais fracos da mesma maneira que Jesus tratava. Cuidado para não se considerar superior a outras pessoas. Você não é superior a mim e nem eu superior a você. Muito embora tenha pessoas que tenham, às vezes, menos habilidades do que nós temos em determinadas áreas. Pastor, como uma pessoa pode se sentir superior? Por causa de quê? Muitas vezes por conta da sua condição financeira, a sua classe social lhe dá um destaque neste mundo que lhe faz pensar, muitas vezes e erroneamente, que ele é superior a outra pessoa. Só porque ele tem mais dinheiro, ou porque ele é um empresário, ou porque ele faz os seus investimentos. Então ele se sente superior a outros. E a tendência do nosso coração pecador e mau é de desprezar essas pessoas. Mas Jesus não fazia isso, como nós vamos ver mais à frente. Às vezes é a situação financeira. Às vezes é o grau de escolaridade que nos faz sentir superior. Pessoas com formação técnica, formação superior, mestrado, doutorado, diplomas, que muitas vezes enganam a nossa mente e o nosso coração e querem nos levar a destratar as pessoas que estão ao nosso lado e que não têm o mesmo diploma, o mesmo nível de formação e escolaridade que nós temos. Jesus não fez isso. Jesus não fazia isso. Muitas vezes a nossa idade ou a nossa experiência de vida nos faz pensar que porque já vivemos mais tempo, já passamos por experiências que outros não passaram, então nós somos superiores a eles. Quando de fato não o somos. E não podemos e nem devemos destratar, constranger aqueles que estão ao nosso lado por essas características, bênçãos, graças que Deus permitiu recaírem sobre a nossa vida, porque ninguém teria escolaridade superior se Deus não lhe tivesse abençoado com uma boa mente, com saúde, com disposição para isso. Ninguém seria financeiramente mais abastado se Deus não estivesse permitindo e abençoando a vida daquela pessoa. Ninguém teria uma idade mais avançada e passado por experiências nesse mundo se o Senhor não lhe tivesse preservado e permitido que ele desenvolvesse experiência ao longo da sua vida. Então, como diz a palavra de Deus, o que temos que não havemos recebido? E a resposta verdadeira para essa pergunta é nada. Nem a nossa vida fomos nós que conquistamos. Ela nos foi doada por Deus. A minha vida, a sua vida e a vida de todas as pessoas ao nosso redor. Por isso,
ao tratar aqueles que são mais fracos, não devemos constrangê-los com algum tipo de condição superior que recebemos graciosamente de Deus. Mas devemos reconhecer que não somos superiores a eles. Muito pelo contrário, somos iguais. Uma segunda atitude que você deve tomar para tratar os mais fracos como Jesus tratava é justamente se aproximar deles e andar com eles. Então, ao invés de destratar essas pessoas e afastar de nós, esse é mais fraco, esse é mais jovem do que eu, ele não vai entender o que eu estou falando. Esse aqui não mora no mesmo bairro que eu, ele não tem a mesma condição que eu tenho. Olha só, ele anda de bicicleta enquanto eu ando de carro, ou o carro dele já é de 5 anos atrás, o meu é desse ano. Então você para lá e nós com os carros desse ano aqui. Jesus não fazia isso, não se afastou daqueles que estavam perto dele, só porque ele era superior e ele é o único que é superior. Jesus não fez isso, muito pelo contrário. Nosso texto vai dizer, verso 22, aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos. Então Jesus se aproximou deles. Jesus fez isso. Embora ele fosse superior e pudesse até andar sobre as águas, ele não saiu andando, vocês vão aí no barco, porque vocês são inferiores, e eu vou aqui caminhando sobre as águas do lado de vocês, tá bom? Jesus não fez isso. Jesus entrou no mesmo barco que eles estavam. Jesus usou o mesmo meio de transporte que eles. Jesus se aproximou dos seus discípulos. Ele andou na companhia deles, se envolvendo de perto na vida deles. Jesus cumpriu ou se revelou como quem de fato ele é, o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus junto de nós. E foi assim que ele tratou aqueles que eram tão mais fracos do que ele, não se afastando, mas se aproximando deles. E é isso que você precisa fazer. Eu não sei o que tem feito, talvez, você se afastar daqueles que você considera mais fracos do que você. Mas Jesus não fez isso, fez o contrário. E é o contrário que nós precisamos fazer se queremos imitar o Senhor Jesus Cristo, nos aproximar. Mesmo se você tiver uma condição financeira melhor, se aproximar daqueles que não têm. Se envolver na vida deles, para que você seja bênção na vida deles, através do que Deus tem te abençoado. Aqueles que não têm uma escolaridade semelhante à sua, mas você pode e deve se aproximar para auxiliá-los, para estar com eles. Aqueles que não têm a mesma idade que você, quantas vezes nós vemos, até no contexto da própria igreja, aqueles que são adultos, então, estão no grupo dos adultos. E aí passa um jovem e os adultos não vão cumprimentar. Ele é jovem, eu não vou conversar com ele porque ele é jovem, não vai entender o que a gente está conversando. A mesma coisa os jovens fazem em relação aos adolescentes. Os adolescentes querendo olhar, querendo aprender, querendo crescer, olhando o jovem e o jovem desprezando. Você é criança ainda, você não tem lugar aqui no nosso meio. Não é isso que Jesus fazia. A mesma coisa em relação aos adolescentes e em relação às crianças. E as crianças querem estar junto dos adolescentes, estão vendo eles crescer, querem imitá-los, mas eles também desprezam. É só uma criança, não sabe nem andar direito. Jesus não fez isso. Jesus se aproximou e andou junto para estar perto daqueles que eram mais fracos do que ele. E é isso que a palavra de Deus nos desafia a fazer, imitando Jesus Cristo, no tratar aqueles que são mais fracos do que nós. Não se afaste, nem exclua os que são mais fracos. Aproxime-se deles, se envolva na vida deles, assim como Jesus Cristo fez. E você vai perceber
como Deus vai usar a sua vida para abençoar a vida daquelas pessoas. Tem uma terceira atitude que você deve tomar para tratar os mais fracos como Jesus tratava. E é a seguinte: ensiná-los pelas palavras e pelo exemplo. É por isso que Jesus se colocava perto. Veja lá no verso 22, vai dizer: aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos. Jesus, sendo Deus, aceitou ter discípulos. Discípulo é aquele que é treinado pelo mestre para ser igual ao mestre. Jesus não tinha obrigação qualquer de receber discípulos, de treinar outros para ser como ele, mas essa foi a intenção de Jesus. Olha, eu estou percebendo que você é mais fraco do que eu, mas eu não quero me afastar de você por causa disso, pelo contrário. Eu quero me aproximar de você porque eu quero te ensinar através do que eu vou falar e através da minha maneira de viver para que você chegue até onde eu cheguei. Eu quero ser bênção na sua vida dessa maneira, te ensinando pelas palavras e pelo exemplo. Jesus ensinava a palavra de Deus aos seus discípulos. Jesus dizia: aquilo que eu aprendi do meu Pai é o que eu tenho transmitido para vocês. Mas Jesus não só falava, Jesus fazia. E os discípulos só podiam aprender por estar perto de Jesus. Na verdade, essa era a função do discípulo. Esse era o papel do que estava sendo treinado pelo mestre. Andar perto do mestre, prestar atenção. Como é que o mestre anda? Como é que ele fala? Como é que ele trabalha? Como é que ele trata os outros? Como ele faz? O que ele não faz? Por que faz? Por que não faz? E Jesus recebia discípulos. E graças a Deus, para nossa alegria e nosso prazer, continua recebendo discípulos ainda hoje. Para que possamos olhar para Ele, para que possamos imitá-lo, para que possamos aprender com Ele. Aprender o quê, pastor? Aprender como tratar os mais fracos. Aprender como viver para a glória de Deus. Aprender como nos relacionar com Deus através dEle, que é o nosso Salvador. Jesus aceitou treinar outros, aceitou ter discípulos, mesmo sendo Deus. E como discípulo dele, você precisa fazer o mesmo. Você precisa treinar outros para serem como Jesus, através do ensino da palavra de Deus e também através do seu exemplo de obediência a Ele. Então fale da palavra de Deus, use a sua Bíblia. Fale com aqueles que são mais fracos e que estão ao seu redor. Ajude-os a entender, a conhecer a vontade de Deus para a vida deles. E principalmente, dê o exemplo através de uma vida de obediência, porque eles vão aprender muito através de olhar a sua vida. É isso que nós encontramos nas últimas palavras de Jesus antes de ascender ao céu, no texto referente à grande comissão. Lá Jesus diz que é responsabilidade de todos os seus discípulos fazer discípulos de Cristo. Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E é assim, através de falar a palavra de Deus, apresentar a palavra de Deus, e através de mostrar essa palavra na vida prática, que nós seremos capazes de fazer discípulos, assim como Jesus fazia. Ensinar pelas palavras e pelo exemplo. Será que você se encaixa na maneira como Jesus tratava os mais fracos? Será que você procura evitar constrangê-los ou se colocar numa posição de superioridade em relação a eles?
Será que você busca se aproximar e andar com aqueles que são mais fracos para trazê-los para perto de você? Será que você, trazendo-os para perto de si, ou melhor, indo para perto deles, os ensina, aproveita a oportunidade para ensinar de Cristo pela palavra e pelo exemplo? Será que você tem sido esse modelo e esse instrumento, essa ferramenta útil nas mãos de Deus? Tem uma quarta atitude que você deve tomar para tratar os mais fracos como Jesus tratava. E é a seguinte: guiá-los na direção que devem seguir. Guiá-los na direção que eles devem seguir. Perceba que ainda no verso 22, Jesus olha para os seus discípulos e lhes diz: passemos para outra margem do lago. E o texto diz que eles então partiram. Os discípulos reconheciam a sua fraqueza. Eles sabiam que eram mais fracos do que o Senhor Jesus Cristo e que eles precisavam de orientação de Deus. E Jesus Cristo entendia que, como Deus, ele sabia o caminho e a vontade do Pai. E ele se colocava na posição de guia para aqueles que estavam seguindo perto dele, convivendo com ele. Então Jesus apontava a direção: agora nós vamos para lá. Chega, agora nós vamos para o outro lado. Olha, a direção que Deus quer para nós agora é seguir na direção daquela cidade. Fica lá uns dias. De lá nós vamos sair e ir para outra cidade. E assim Jesus guiava aqueles que eram fracos e estavam à sua volta. Jesus apontou o caminho. Ele tinha consciência da vontade de Deus para ele. E ele vivia nessa vontade. E também da vontade de Deus para aqueles que eram talvez fracos demais para perceber sozinhos essa vontade. Então Jesus os guiava. E é assim que você e eu precisamos fazer. Andar nos caminhos do Senhor. Cuidar da nossa própria vida, do nosso próprio caminhar com Deus. E assim sermos guias daqueles que mais fracos do que nós talvez não consigam sozinhos perceber a direção clara que Deus está apontando para as suas vidas. Uma quinta atitude que você deve tomar para tratar os mais fracos como Jesus tratava é protegê-los, livrando-os dos perigos e da morte. Proteger aqueles que são mais fracos e que estão perto de nós. Foi isso que Jesus fez. Veja aí versos 23 e 24. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Jesus dormiu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles perigo de sossobrar. Uma circunstância difícil. Uma circunstância de perigo. Eles estavam correndo risco, e até risco de morte. O texto continua dizendo no verso 24: chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E a palavra perecendo aí é a ideia de morrendo. Mestre, nós estamos morrendo, acabou para nós. Parece que na fraqueza dos discípulos eles não reconheciam a grandeza daqueles que estavam com eles. Daquele que estava com eles, o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo então prontamente desperta e toma providência para a proteção e livramento daqueles que eram mais fracos e que estavam ao seu alcance. Despertando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Só Jesus é capaz de fazer isso. Jesus é o Salvador, o grande Salvador dos fracos. Jesus recebeu do Pai o poder para salvar, e foi isso que ele fez em favor dos mais fracos. Jesus utilizou os recursos recebidos do Pai, os recursos recebidos de Deus, para proteger e para livrar aqueles que confiaram nele. E Jesus tinha esse poder, e ainda tem, evidentemente.
evidentemente. E ele utilizou naquele dia e continua utilizando hoje. Mas não é só Jesus que tem recebido recursos do Pai. Aqueles que confiam em Deus, homens e mulheres, jovens e crianças, têm recebido de Deus Pai recursos em suas mãos. E precisam, se querem agradar a Deus, se querem imitar a Cristo, colocar em uso esses recursos de Deus para prover proteção e livramento, até mesmo da morte, para aqueles que são mais fracos e estão ao nosso redor. Aqueles que Deus permitiu estarem juntos de nós. Perceba, no meio daquela tempestade é possível que tivesse um outro barco longe, onde eles não estavam. E Jesus não estava lá do outro lado, talvez num outro mar, num outro continente. E Jesus não se sentiu ali responsável por todos os fracos em todos os lugares do mundo. Mas Jesus sabia que aqueles que estavam perto dele, era sua responsabilidade proteger, cuidar e prover para eles, através dos recursos que Deus havia colocado em suas mãos. E é exatamente essa visão que nós precisamos ter. Eu já tenho me deparado com pessoas que dizem: você sabe por que eu não ajudo as outras pessoas? Sabe por que eu não ajudo as pessoas mais pobres? Porque eu não ajudo alguém, uma criança que precisa de uma ajuda na escola, eu não vou lá ajudar, ensinar. Sabe por quê? Porque eu não tenho como ensinar todas. Eu não tenho como ajudar todas as pessoas que precisam aqui na grande cidade de São Paulo. Isso é simplesmente uma desculpa da nossa mente e do nosso coração para não obedecer a palavra de Deus, para não imitar o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus tem autoridade para, olhando nos nossos olhos, dizer: hipócrita. Se você não pode ajudar todos, então ajude aqueles que Deus tem colocado no seu caminho. Porque Deus não te colocou em todos os lugares, mas Deus te colocou onde você está e te deu responsabilidade para proteger e livrar da morte aqueles que são mais fracos e estão perto de você. Deus tem te dado recursos, saúde, recursos financeiros. Deus tem te dado bens. Deus tem te dado uma família, um teto para você morar. Deus tem te dado recursos na área educacional, conhecimento, que você pode ajudar outras pessoas aplicando isso. Mas como falhamos em imitar a Cristo, em tratar da maneira que glorifica a Deus os mais fracos, quando egoisticamente nós consumimos todos os recursos que Deus nos dá somente para o nosso próprio benefício. E essa é a tendência do nosso coração, egoísta. Usar tudo o que temos para o nosso próprio bem. Jesus não fez assim. Jesus cuidou daqueles que confiaram nele. Jesus compartilhou para providenciar salvação para eles, não só física, mas também espiritualmente. Jesus é o Salvador e salvou e continua salvando física e espiritualmente todo aquele que confia nele. Quantas pessoas têm tido a sua vida física transformada? Eu aceitei Jesus. Ainda bem que mesmo que a minha vida é uma desgraça completa e só piora mais e mais, ainda bem que um dia, daqui muitos anos, quando eu morrer, eu vou para o céu e as coisas vão ficar melhor. Essa não é a imagem pintada pela palavra de Deus daquele que segue a Cristo, de maneira nenhuma. Não somos perfeitos. E a nossa vida não vira um mar de rosas, livres de qualquer dificuldade, mas a vida de qualquer discípulo de Cristo é cheia de alegria,
mesmo no meio das dificuldades. É cheia de consolo do Senhor, mesmo em meio a perdas e decepções, batalhas que são travadas. Quando nós caímos, nós temos o poder de Deus e a assistência do seu Espírito conosco para nos levantar e nos fazer seguir adiante, numa esperança que é certa, não numa esperança de um talvez aconteça, mas numa esperança segura, que é só questão de tempo, até estarmos juntos com o Senhor definitivamente, mas até lá já temos vida eterna em Cristo, já temos alegria eterna em Cristo, já temos consolo eterno em Cristo, e por isso vale a pena. Vale a pena imitar Jesus Cristo e confiar nele, fazer dele o nosso Senhor e o nosso Salvador. Como discípulo de Cristo, você deve anunciar a salvação de Jesus e proteger as pessoas, livrá-los, os mais fracos, da morte, inclusive da morte eterna. Lá na primeira carta de João, capítulo 5, versos 11 e verso 12, lá nós vamos ver que Deus já nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho, Jesus Cristo. Todo que crê em Cristo tem a vida, mas aquele que não tem o Filho de Deus, que é Jesus, não tem a vida. Precisamos compartilhar, proteger, resgatar essas pessoas da morte espiritual, anunciando o Evangelho de Cristo àqueles que são fracos e estão perto de nós. Mas também devemos usar os bens e recursos que Deus tem nos dado para socorrer aqueles que são mais fracos. Os da nossa família de sangue, os da nossa família da fé e até aqueles que são nossos inimigos podem ser abençoados através daquilo que Deus nos tem abençoado. E é para isso que nós temos sido chamados a imitar o Senhor Jesus Cristo. Por fim, uma sexta e última atitude que você deve tomar para tratar os mais fracos como Jesus tratava é corrigi-los em seus erros e estimulá-los na sua fé. Perceba que no verso 25, depois de Jesus ter dado ordem ao vento e às águas e tudo ter cessado e vir a bonança, Jesus olha para os seus discípulos e diz: onde está a vossa fé? Cadê a fé de vocês? Jesus corrigiu aqueles que eram mais fracos. Jesus podia ter dito para eles: não, tudo bem, eu sei que vocês são mais fracos do que eu, por isso vocês não precisam ter fé. Vocês são fracos, eu entendo que vocês não tiveram fé. Jesus não fez isso. Jesus repreendeu a incredulidade deles. Jesus disse: onde está a vossa fé? Vocês não deveriam ter duvidado de quem eu sou e do que eu posso fazer por vocês. Isso foi um erro que vocês fizeram. Façam diferente. Jesus os repreendeu a incredulidade deles, e para que eles reconhecessem o seu erro. E quando nós estamos juntos de pessoas mais fracas do que nós, precisamos ajudá-las a perceber quando elas estão errando, quando elas estão no caminho errado, na direção errada, tomando a atitude errada. E podemos, pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus, perceber isso. Então precisamos alertá-las, mostrar o erro e apontar a direção correta a seguir. Jesus, ao mesmo tempo, com as mesmas palavras com as quais ele os corrigiu, os exortou, ele também os estimulou. Jesus estimulou eles, dizendo: onde está a vossa fé? Essa foi a maneira de Jesus desafiá-los a crescer em fé, a confiar verdadeiramente nele, no seu poder divino, na sua capacidade de socorrer e de livrar como Deus. Da mesma maneira, você e eu precisamos corrigir aqueles que são fracos em seus erros, ajudá-los a reconhecer quando estão no caminho errado, e também estimular os mais fracos a desenvolver uma maior fé em Jesus. Não uma fé em Jesus vaga, mas uma fé em Jesus como Deus
das suas vidas, como Deus Todo-Poderoso, capaz de socorrer, capaz de livrar, capaz de prover, capaz de dar vida e vida eterna. Jesus Cristo permanece vivo e atuante nesse mundo. Mas muito do que Jesus está fazendo hoje, Ele faz através da vida dos seus discípulos. E o que Jesus está ensinando aqui é para que você e eu possamos tratar aqueles que são mais fracos como Ele tratava. Agir sobre a vida de outra pessoa. E é nesse sentido, para concluir a nossa pregação de hoje, que eu quero desafiar você. Desafiar você a encontrar um discípulo, um que seja. Pode ser mais do que um, mas pelo menos um. Uma pessoa que seja mais fraca do que você, que precise da orientação de Deus. Uma pessoa por quem você vai orar. Uma pessoa com quem você vai andar junto, de quem você vai se aproximar. Uma pessoa que você não vai constranger com a sua condição de superioridade, mas você vai se aproximar dele ou deles. Você vai andar com ele, mais perto dele ou deles. Você vai ensiná-lo, vai se desafiar a ensinar mais da palavra de Deus. E mais através do seu exemplo para aquela pessoa. Eu quero desafiar você a encontrar uma pessoa ou mais do que uma para ser discípulo e você guiá-lo na direção que ele deve seguir. Para você protegê-lo, orando por ele, cuidando dele, ensinando ele, mostrando para ele como se ver livre da morte física e espiritual, usando na vida dele recursos que Deus tem dado para você, para que você seja uma bênção na vida dessa pessoa ou dessas pessoas que Deus te orientar, para que você seja capaz de corrigi-lo ou de corrigi-los, para que você seja capaz de animá-lo ou de animá-los. Não seja hipócrita dizendo amém, que palavra abençoada de Deus, vamos ajudar os mais fracos, sem pensar em quem é aquele mais fraco que Deus tem colocado perto de você. E eu sei que tem. Todos nós temos. Se você é um servo de Deus, se você é um discípulo de Jesus Cristo, uma serva do Senhor, aceite esse desafio nessa noite. Escolha alguém, pelo menos um. Peça a orientação de Deus, ore. Peça a Deus, Deus me mostre um. Pelo menos um, pelo menos uma. Para que eu trate essa pessoa como Jesus tratou. Para que eu ajude ela a crescer, abandonando as suas fraquezas e chegando a caminhar mais perto do Senhor Jesus Cristo. Que eu possa protegê-la, que eu possa ensiná-la, que eu possa guiá-la na direção celestial. Eu tenho certeza que se você aceitar esse desafio, Deus será o seu ajudador. E você verá aqui nesse mundo já, e também no reino celestial com Cristo, os resultados eternos de assumir o compromisso de fazer discípulos de Jesus Cristo através da sua maneira de viver. Você aceita esse desafio? Não responda para mim, responda para Cristo. Ele conhece a sua mente, conhece o seu coração. Você que é adulto pode escolher um jovem. Você que é jovem pode escolher um adolescente. Você adolescente escolhe uma criança. Peça a ajuda de Deus. Deus vai te mostrar alguém. Mas seja a influência de Deus, imitando a Cristo na vida dessa pessoa ou dessas pessoas. E o Senhor te ajudará. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos pela grandiosidade
da tua pessoa em Cristo Jesus. Por quem o Senhor é, pelo que o Senhor é capaz de fazer, pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor continua fazendo e pelo que o Senhor ainda fará. Obrigado, Deus, porque o Senhor não nos menospreza na nossa pequenez e na nossa fraqueza. Obrigado porque o Senhor nos aceita como discípulos e discípulas de Cristo para imitarmos a Ele, para sermos bênção na vida dos mais fracos e sermos guias através do nosso falar e do nosso viver na direção do caminho de luz que é o Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, Deus, nesse desafio que temos recebido pela Tua Palavra nessa noite. Nos aponta alguém. Talvez essa pessoa está dentro do nosso lar. Talvez do lado. Nos ajuda a entender como o Senhor deseja nos usar para a Tua honra e para a Tua glória. Atinge outros, Deus, que não têm tido a graça de viver sobre o senhorio de Cristo. Ainda não têm tido o privilégio de perceber que nós cremos num Deus que é maravilhoso. E que o Senhor nos use para alcançar estes, homens, mulheres, jovens, crianças, para o Teu reino, para a Tua honra e para a Tua glória, e para a alegria dessas vidas e corações, não só aqui nesse mundo, mas por toda a eternidade. Obrigado, Senhor maravilhoso. É no nome de Cristo que nós oramos gratos. Amém. Nós temos chegado ao final desse nosso tempo de adoração ao Senhor, mas ainda queremos destacar alguns lembretes de avisos, motivos de oração, motivos de gratidão pelo que o Senhor tem feito por nós. Acompanhe conosco mais um pouco, já estamos quase no fim. Nós temos então aqui alguns pedidos, dentre eles pelos idosos e irmãos da nossa igreja, e amigos também da nossa comunidade, aqueles que estão nos assistindo, inclusive, que estão no grupo de risco do Covid-19. Não devemos deixar de incluí-los nas nossas orações. Então vamos lembrar, para que Deus os guarde, Deus os proteja na sua fragilidade maior, para que eles sejam guardados em vida no poder do nosso Deus. Nós queremos pedir nesse mesmo sentido pelas irmãs que estão grávidas, a irmã Débora, a irmã Jacione, orem por essa gestação, pela gestação desses bebês, que Deus abençoe no processo, que eles cresçam bem, com saúde, cheguem a esse mundo trazendo alegria para as suas famílias e também para nós que temos sido parceiros de oração com esses pais que temem a Deus e têm orado pelos seus filhos que estão a caminho. Vamos também lembrar de orar na recuperação do irmão Renato Turma, irmão do nosso irmão André, que esteve aqui conosco, ajudando no louvor. Os irmãos da nossa igreja conhecem, ele foi aí acometido pelo Covid-19, estava fazendo o seu processo de recuperação em casa, mas a situação se agravou, ele foi hospitalizado, permanece hospitalizado, graças a Deus está sendo bem acompanhado, mas está contando com as nossas orações nesse seu processo de recuperação. Ainda está com dificuldades para respirar, mas agora no hospital está sendo assessorado. Vamos continuar orando por ele e pela sua família. Renato Turma, acrescente aí nas suas orações. Pela recuperação do irmão Tiago, esposo da Fabiane, ele fez uma cirurgia no olho, está no processo agora de recuperação pós-cirúrgica. Então vamos orar por ele. Não só ele, mas também tivemos outros irmãos que passaram por cirurgia recentemente. É o caso do irmão André Gonzaga, é o caso também da irmã Daiane Timóteo. Então vamos lembrar desses nossos irmãos, pela sua saúde física, nesse processo de recuperação pós-operatório. Também vamos orar pela irmã Ana Pina, pelo aniversário do seu filho Lucas. Então aí motivo de gratidão, Lucas aí fazendo
a mais um ano de vida, completando pelas graças do Senhor nosso Deus. Então vamos louvar a Deus por isso. Os irmãos que estão esperando por cirurgia, enquanto alguns já conseguiram fazer, outros estão aí nessa lentidão e morosidade do sistema de saúde com essa pandemia, aguardando a liberação das suas cirurgias, alguns já agendadas e até remarcadas, já até mais do que uma vez. É o caso dos irmãos Nildo, Valquíria, Joanice, Gabriela. Então vamos orar por esses que estão esperando para fazerem as suas cirurgias. Vamos lembrar da irmã Flor Dinice, a mãe do irmão Dorival, que esteve aqui dirigindo os louvores nesta noite. Ele conta com as nossas orações. Vamos orar que Deus fortaleça o seu corpo físico nesse período em que ela tem buscado mais ao Senhor e dependido mais dos remédios e o tratamento que tem feito em casa. Vamos também lembrar dos irmãos que estão procurando emprego, para que Deus abra portas nesse período tão difícil que nós estamos vivendo. Vamos lembrar da preservação dos empregos, aqueles que já estão trabalhando, aqueles que estão empreendendo, fazendo novas atividades durante esse período de pandemia para complementar a sua renda. Alguns irmãos da nossa igreja estão fazendo isso. Você que é membro, preste apoio, preste auxílio com os recursos que Deus tem te dado. Abençoe a vida de outros também, como nós aprendemos hoje na palavra do Senhor. Pelos novos convertidos, é o caso do Daniel, é o caso do Luciano, é o caso da Tatiane. Continue orando por esses e que Deus nos dê ainda mais, cumprindo o nosso papel, sendo exemplo, sendo modelo, pregando a palavra da verdade e confiando em Deus para salvar homens e mulheres para a sua honra e para a sua glória. Agradecemos o irmão Raimundo Gino, aí ele está agradecendo pela conclusão do inventário do seu pai. Então nós estivemos orando por esse processo aí jurídico, graças a Deus tudo concluído, e ele está aqui agradecendo os irmãos que oraram por ele. Aniversariantes também incluem irmã Marluce, parabéns aí pelas bênçãos de Deus nesse mais um ano de vida, e também Carlos, que é o filho da irmã Beth. Então estamos contentes com a irmã Beth e a sua família pelo que o Senhor tem feito. Nosso aviso relativo à ação social do próximo dia 25. Então no sábado, que é o dia 25 agora do mês de julho, estaremos fazendo aí uma ação social num dos bairros vizinhos aqui da nossa região, confeccionando marmitas e fazendo a distribuição desse alimento. Também é nosso desejo trabalhar lá com a evangelização de crianças e adultos, distribuindo literatura com a apresentação do Evangelho, cantar músicas para as crianças, ensinar histórias bíblicas, versículos da Palavra de Deus. Então ore e participe conosco. Você tem aí a indicação, inclusive do número da conta da nossa igreja, por onde você pode fazer a sua oferta de amor, caso você deseje participar financeiramente. Se deseja participar presencialmente, entre em contato conosco, fale com a equipe de ação social e nós vamos encontrar uma área onde você pode servir durante aquele dia e inclusive estar conosco acompanhando todo o trabalho que estaremos fazendo. Os irmãos responsáveis, irmão Eduardo, irmã Stephanie, irmão Adilson, poderão lhe ajudar com isso, inclusive ao próprio pastor que vos fala. Também estejam em oração por essa ação social. Nosso desejo é suprir necessidade material, mas também manifestar o amor e a presença de Deus para aqueles que ainda não o conhecem. Então ore nesse sentido, tanto físico quanto espiritual, por aquilo que Deus certamente fará, nos permitindo estar lá nesse próximo dia 25. Eu pessoalmente peço a oração dos irmãos, continuo contando com as suas orações pelos meus pais, que permanecem lá em Pernambuco, mas planejam retornar, já estão com a sua passagem de volta comprada para esse próximo dia 22. Então, orem, por favor, pelo retorno deles em segurança, depois de terem prestado consolo por conta do falecimento da minha avó materna. Então, desde já,
Agradecemos as orações dos irmãos nesse sentido e continuamos contando com as orações de todos. É muito bom louvar ao Senhor, não é verdade? Tenho certeza que a sua vida foi edificada através desse culto que prestamos a Deus nessa noite. Continuamos contando com a sua presença. Apareça, acompanhe as nossas lives, compartilhe essas lives, convide amigos, parentes, vizinhos para estarem assistindo. E assim vamos juntos louvar o Deus que merece ser louvado e que tem nome, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Até a nossa próxima live e que Deus abençoe grandemente a sua vida.